Como todas as outras profissões da área da saúde, os psicoterapeutas têm sua própria ética. Em teoria, ela é ensinada na universidade e é fixada no Código de Ética da associação da qual o psicoterapeuta é membro. Atualmente, na Rússia, há 3 grandes associações: RPO, RPA, PPL, e muitas outras pequenas. Seus objetivos são unir os profissionais em uma comunidade, desenvolver e popularizar a ciência psicológica. Não há regras na Rússia que obriguem um psicoterapeuta a pertencer a uma associação. Portanto, a maioria dos profissionais não é membro de tais associações. Nos EUA, isso é considerado um comportamento da moda, pois pertencer a uma comunidade é visto como um sinal de qualidade. A prática russa também mostra que um grande número de psicoterapeutas no país não tem educação ética básica, e os códigos das associações, embora existam, muitas vezes não são documentos vivos aos quais se faz referência em seu trabalho. Quais são as violações éticas? Fornecer informações abrangentes sobre o processo psicoterápico, respeito ao cliente e à sua autonomia. Ponto e vírgula. Equidade, confidencialidade, honestidade, responsabilidade em termos de honrar compromissos, o princípio de não causar danos. Não explorar o cliente. Há 2 outros conceitos relacionados à violação de limites pessoais: transposição de limites e violação de limites. O primeiro significa cruzar, o segundo significa violação maliciosa. O cruzamento de limites pode ocorrer de tempos em tempos e pode não ser prejudicial ao cliente, pois na maioria das vezes ele nem percebe. Por exemplo, você encontra um terapeuta na vida cotidiana e ele é o primeiro a cumprimentá-lo. A essa altura, todos já sabem que você não pode fazer isso. A essa altura, todos já sabem que não se pode fazer isso porque viola a confidencialidade da terapia. Outros exemplos de transposição são quando um cliente dá um presente ao terapeuta ou há contato tátil. Violações maliciosas de limites podem ser traumatizantes, distorcendo a ideia do cliente sobre o que é psicoterapia. Como reconhecer que seu terapeuta está violando maliciosamente os limites? 1. Viola a confidencialidade. Antes de iniciar a terapia, o psicoterapeuta é obrigado a obter o consentimento informado do cliente, seja verbalmente ou por escrito, que também especifica com quem o terapeuta pode discutir os casos do cliente. Em geral, isso se aplica apenas a seu supervisor. Discussões com entes queridos, postagens na internet, mesmo com o consentimento do cliente, são violações da confidencialidade. 2. Viola os limites da interação terapêutica. A recepção não é feita em um consultório especial, mas em casa, em um café, em um carro ou em qualquer outro lugar. O terapeuta se esquece dos compromissos ou os remarca constantemente. Conta fatos irrelevantes sobre si mesmo. Faz julgamentos de valor sobre você. 3. Viola sua autonomia. O terapeuta discute com você quando você discorda dele, insiste em seus próprios valores ou impõe seus próprios valores, como a visão dele sobre o casamento civil ou a crença em Deus. 4. Usa abuso emocional. Quando o cliente confia no psicoterapeuta, especialmente se ele procurou por recomendação, ele acha que o especialista faz tudo para o bem. Portanto, é muito difícil perceber o abuso emocional. Os principais sinais são: o terapeuta se comporta de forma diretiva, usa palavras provocativas e abusivas, faz com que você se sinta mentalmente insalubre, diz que você está se comportando de forma estúpida. 5. Usa manipulação psicológica. O especialista afirma que somente com ele você conseguirá lidar com suas dificuldades, assume sua fraqueza e o pressiona a tomar decisões. Por exemplo, se você tem medo de conhecer novas pessoas, ele diz: se você não conhecer alguém, você é fraco. Esse tipo de aconselhamento, em que você não apenas é humilhado, mas também tenta orientar suas decisões, você tem todo o direito de não pagar. 6. Exploração. Se um terapeuta oferece sexo, isso é exploração sexual. Se oferece um encontro ou um relacionamento, isso é exploração emocional. Ele também pode pedir um emprego, vir visitá-lo, dar os contatos do seu cabeleireiro. Todos esses são exemplos de exploração. Quais são as penalidades para violações éticas? Na Rússia, as atividades dos psicoterapeutas não são regulamentadas por lei. Para fins de comparação, nos EUA, todos os psicoterapeutas e psicólogos familiares são obrigados a obter uma licença e prestar serviços, de acordo com a lei do estado em que trabalham. Se um psicoterapeuta americano violar uma norma ética, ele pode não apenas ser expulso da associação, mas também ser mandado para a prisão. Para isso,
A violação deve ser comprovada por meio de uma investigação minuciosa. Na Rússia, se um psicoterapeuta o ofender ou insultar, você pode recorrer à Comissão de Ética da associação dele, se ele for membro, ou ir ao tribunal. Mas ainda não ouvi nenhuma história sobre um processo judicial vencido por um cliente. Se um psicoterapeuta não estiver vinculado a uma associação, é quase impossível ser punido. A situação na Europa também é diferente. Muitos países têm comissões de ética, mas não têm licenciamento. Nesse sentido, o ZEUA tem o sistema mais elaborado, com leis, associações e filiação. Como se afastar de um psicoterapeuta que viola os princípios éticos? Em primeiro lugar, você precisa discutir a situação com o terapeuta. Há casos diferentes. Por exemplo, o cliente sofre de transtorno de personalidade limítrofe. Nesse caso, as ações do psicoterapeuta podem ser distorcidas pela doença. Sair sem explicações é, de qualquer forma, errado e traumático, pois o relacionamento ficará prejudicado. É sempre melhor discutir sua saída com a pessoa, tendo a oportunidade de falar sobre tudo pessoalmente e expressar suas queixas. O terapeuta pode não perceber que está magoando e, se você não contar, talvez nunca venha a saber. Você também precisa estar mentalmente preparado com antecedência para a possibilidade de ser mal interpretado, mas essa conversa é necessária para sua integridade, saúde e autopreservação. Como evitar um profissional antiético? Discuta tudo em detalhes na etapa em que você marcar a primeira consulta por telefone. Pergunte ao terapeuta se ele tem consentimento informado, como o processo de psicoterapia será estruturado, como será a primeira sessão. De antemão, você pode pesquisar no Google onde o psicoterapeuta estudou, se ele tem diploma universitário, a que associação ele pertence, a que reciclagem ele se submeteu. Você precisa entender que é simplesmente impossível sair da universidade e começar a trabalhar imediatamente. É preciso ter formação adicional. É muito bom se uma pessoa teve a oportunidade de fazer um programa de longo prazo no exterior, mas isso é bastante raro. A internet é um bom assistente, mas você precisa ser crítico em relação ao que pode encontrar nela. Acontece que até mesmo um bom psicoterapeuta recebe críticas ruins.